Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria. Estão conosco nesta casa de oração e tarefa cristã. E boa noite aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, né? Uma alegria sempre estar aqui com vocês e que Jesus nos envolva no seu amor e na sua paz. O tema da nossa reflexão é o item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 24, o título é Infelicidade Real. Eu, durante muito tempo, tive dificuldade com esse texto de Delphine de Girardin. Eu não conseguia entender onde ela queria chegar. É um texto firme dela, ela não economiza e é muito direta na mensagem. E esse era um texto que eu ficava revisitando para poder entender a mensagem. E o que foi me ajudar a entender é um outro texto que vou trazer também para nós, e assim nós podemos compreender a grandeza da mensagem que Delphine nos traz, mas que numa leitura muito rápida desse item, ele chega a ser um pouco confuso, se nós olharmos exatamente pela linguagem humana, que é o que ela diz no início do texto. Delphine vai dizer que na linguagem humana, a infelicidade é o que nós achamos que é mesmo. Ela vai dizer que é a enfermidade, o berço vazio da criança, que segue tão cedo para o mundo espiritual e deixa os corações dos pais em dor, o fogão vazio, o credor, né, sem a consideração ou a compaixão. E ela vai listando algumas coisas que num primeiro momento é exatamente o que nós olhamos como infelicidade. E ela vai ser muito firme porque ela vai dizer que todos erram. Porque a infelicidade não consiste no que nós consideramos como a infelicidade. E ela diz: vê assim como infelicidade aqueles que só têm como visão a vida presente. E aí ela traz uma frase que eu lia, relia, pensava, mas o que ela quer dizer com isso? Porque ela vai dizer assim: a infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. Gente, eu li essa frase um monte de vezes. A infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. E aí ela vai continuando, que para que nós possamos julgar se uma pessoa é realmente feliz ou infeliz, é preciso que nós vejamos a consequência da situação. Porque a maioria daquilo que nós consideramos e chamamos infelicidade cessa com o fim dessa vida, com o fim da vida terrena, e vai encontrar a compensação na vida futura. E ela diz: trago estas informações ou trago esse texto, esses ensinamentos, para que possam compreender e tirar de vossas mentes essas ideias equivocadas. Então, num primeiro momento, ela mais me confundia do que me ajudava. Porque o que ficava ressoando assim na minha cabeça é: a infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. E um dia, lendo o livro Pontos e Contos, capítulo 6, O Doente Grave, eu disse para mim mesma: Eureka! O texto me ajudou a entender a mensagem de Delphine. Porque esse texto, o livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X ou Humberto de Campos, vai trazer a história de uma mãe.
Uma mãe que no momento do sono físico foi levada aos céus. E quando ela chega lá, ela se encontra com um anjo que a recebe na porta. Ela, que tinha o coração atormentado de aflições, era mãe na terra. Quando esse anjo a recebe tão solícito, ela diz: venho da terra rogar a Deus pelos meus dois filhos. Como o anjo começou a notar, e tem coisa aqui, gente, que sou eu que estou colocando, tá? Como o anjo começou a notar, a mãe deve ter pensado: opa, isso daí dá para confiar. Então, quando ele começa a notar o pedido dela, o que ela faz? E quem é mãe aqui já deve estar imaginando o porte que ela toma, né? Ela diz para o anjo: na verdade, hoje venho pedir por um filho em particular. Ela diz que tem dois, mas naquele momento ela estava precisando pedir para um filho em particular. Peço pelo meu filho que sofre uma doença angustiosa e que dia a dia vai chegando, essa doença vai o levando a caminhar para o fim. Eu já usei de todos os recursos na terra, diz ela. Procurei os melhores médicos, minhas orações são sempre fervorosas, mas não tenho encontrado resultado. Por isso, rogo a você, ao anjo, que interceda junto ao Todo-Poderoso para que ele traga a cura de meu filho, porque já não suporto mais este sofrimento. Então, no momento do sono físico, Humberto de Campos vai dizer, trazendo para a gente contos, que é o que ele faz de tão melhor, e vai contar essa história da mãe. O anjo, depois de ouvir esse pedido da mãe, vai começar umas perguntas que a gente precisa prestar atenção na construção, porque é ela que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o texto de Delfino. O anjo então começa a fazer um interrogatório e diz para ela: qual de teus filhos já compreende, a necessidade de estar mais unido a Deus? E aí ela vai dizer: o pobre filhinho doente, pois que medita na grandeza do Pai noite e dia. É em seu nome que ele se submete aos remédios mais amargos. E é contemplando a sua grandeza que ele vê o amanhecer do dia. O que ela não esperava é que o anjo vai dizer: e o outro? E nesse momento a mãe vai sofrer um pouco de confusão, porque ela está pedindo pelo doente. E ele vai dizer: e o outro? Sempre que ela vai falar do outro, ela não fala com a mesma segurança de que ela fala do enfermo. Isso para a gente é importante. Ela vai dizer: esse é um homem feliz nos negócios do mundo. Como ele é um favorecido da sorte, não vê a necessidade da busca do socorro da providência divina. O anjo continua: qual deles entende o significado da importância do trabalho? Ele vai perguntar qual deles compreende melhor o sublime significado do trabalho. E ela vai dizer: o filho preso à imobilidade, ou seja, o que está doente, o filho preso à imobilidade, pois que sempre está a exaltar a beleza do servir, que sempre diz da importância de todo o trabalho, de todo o serviço. Ao ouvi-lo, as pessoas chegam a emocionar-se. E o anjo diz: e o outro? Aí ela diz: talvez, pelo gênero de vida que possui, já não percebe mais a beleza do despertar das manhãs.
tem muitos servidores. Por isso, descansa no trabalho alheio. E, normalmente, desperta no meio tarde do dia, entre os lençóis luxuosos dos hotéis que se hospedam. O anjo não se dá por satisfeito e vai fazer mais uma pergunta. Qual deles compreende a necessidade da fraternidade com os homens, nossos irmãos? E ela vai dizer: o enfermo, preso à enfermidade angustiosa, pois que recebe a todos com fraternidade. Tem sempre uma palavra amiga, está sempre pronto e grato pelas visitas que recebe. Nos últimos tempos, inclusive, tem voltado a dialogar e a receber aqueles que em outrora foram seus inimigos. E o anjo vai dizer: e o outro? E a mãe já está confusa, porque quando ela responde com segurança de um filho, do outro ela já não sabe se ela está segura nas próprias respostas. E ela vai dizer: os favores do mundo o aprisionam num estilo de vida. Já não tem tempo para os entes queridos ou para a vida poderem visitar os seus familiares, pois é necessário que conviva entre aqueles que possuem a mesma condição social e econômica. Há tempos que não se encontra com seus amigos de outrora. O anjo silencia e lhe faz outra pergunta confusa. Para qual dos dois filhos mesmo a senhora roga o auxílio de Deus? Gente, não está assim no texto. Mas eu imagino ela como mãe fazendo assim. Ou, será que ele é anjo mesmo? Porque ela vai dizer: pelo pobre filhinho doente. Ou seja, tudo isso que eu falei até agora, você não entendeu que as minhas rogativas são pelo meu filhinho doente? E o anjo, não está isso no texto, viu? Sou eu que estou colocando. E o anjo calmamente vai dizer para ela: mãe, renova as tuas rogativas. Renova as tuas rogativas. Porque o pobre filho doente vai muito bem, pois já compreende a necessidade da união com Deus. Volta à terra e renova suas preces fervorosas, porque o filho doente é o outro. Numa interpretação rápida do texto de Delphine, nós vamos pensar assim, tá vendo? O importante é ser doente, porque doente a gente consegue. O problema é ter alguma condição financeira. Não é isso que Delphine vai dizer naquela frase que vocês vão cansar de me ouvir repetir. A infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. Numa leitura rápida e numa visão rápida desse texto é o que nós podemos interpretar. Mas não é. É só nós mudarmos as mesmas perguntas com outro comportamento. Então eu vou voltar para as perguntas do texto, mudando agora o comportamento dos dois filhos. Então pensemos, o anjo perguntando: qual dos seus dois filhos entende melhor a necessidade da união com Deus? E ela respondendo: o meu filho saudável, pois que ora todos os dias, agradecendo a Deus a saúde que tem, podendo assim ser alguém produtivo na terra. Este meu filho está sempre grato ao Pai por todas as oportunidades que lhe chegam. E o filho doente? Este lastima,
rompeu com Deus. Porque ele, ser o doente, estar enfermo numa cama, quanto tantos estão por aí saudáveis. Para este filho, nem podemos pronunciar mais o nome Deus. Se o anjo continuasse perguntando, qual deles entende o sublime significado do trabalho? E ela respondesse, o filho saudável, disposto que está à tarefa que lhe foi confiada todos os dias. Compreende que em suas mãos tem muita responsabilidade, porque são muitos os servidores, muitos os empregados que estão sob a sua responsabilidade. Este meu filho trabalha, agradecido e com amor a oportunidade do serviço. E o outro? Ela podia dizer, como pergunta do outro, ele está enfermo numa cama, não pode trabalhar. Reclama dos médicos, dos enfermeiros, diz que ninguém o atende como ele merece, que tudo o que faz não lhe traz a saúde do corpo físico, e ele, preso a uma cama, não pode trabalhar e vive dos favores dos outros. Se a terceira pergunta, qual deles já entende a necessidade da fraternidade com os homens, nossos irmãos? Ora, o filho saudável. Ele me ajuda no cuidado do irmão doente, atende aos seus amigos, tem o seu ciclo social necessário pela posição que ocupa, mas jamais deixou as amizades verdadeiras por não possuírem a mesma posição social que a sua. E o outro? Ah, meu filhinho doente não recebe mais os amigos, tem vergonha da própria enfermidade, reclama de tudo que o irmão lhe faz e está sempre revoltado, pois é ele que está numa cama, enquanto os outros caminham saudáveis. As perguntas são as mesmas. O que Delphine nos convida a refletir é que o que vale para cada um de nós é a consequência de como estamos vivendo a situação que nos chega em nossas vidas. O problema não é a enfermidade, porque o corpo físico, cedo ou tarde, será entregue à terra, porque o corpo material pertence a este planeta. Mas como eu vivencio a enfermidade, é a lição que eu levarei comigo, e então aí está a consequência. Se eu soube aprender com ela, a consequência do que segue comigo é lição entregue e lição aprendida. Se eu não soube vivenciá-la, e quando eu digo saber vivenciar, não é dizer, ai que ótimo, eu estou enfermo, estou com uma enfermidade, mas eu estou esperando vir umas 10, porque assim eu fico bem. Não é isto. É saber tirar dela a lição que neste momento estamos precisando. Se na vida eu chego com a oportunidade de uma situação financeira melhor, nós não podemos olhar isso como uma coisa ruim, porque senão Deus não permitiria. Mas se chego, não é a condição financeira que conta, mas como eu tenho me comportado nela e como eu tenho multiplicado os talentos que recebi. Porque Delphine, nesse mesmo texto, vai dizer, a infelicidade é a fama, a vaidade, e ela vai listando várias situações em que ela vai dizendo, esta é a infelicidade real. Porque diante desse quadro que fica com a morte do corpo, as consequências do que se foi vivido é que segue conosco. E ela vai dizer que essas situações da fama, da vaidade, dos prazeres sem limite, trazem um adormecimento na consciência. E nós acabamos esquecendo o que realmente aqui
viemos fazer. E ela vai terminar o texto dizendo que o Espiritismo traga a luz verdadeira sobre o erro e a verdade. Então ela está aqui nos convocando. Lembra que no texto ela diz assim: trago a vocês para esclarecer esse entendimento equivocado de que nós temos. Então o que Delfina está nos convidando a pensar é, mais do que a situação, porque a situação na vida de todos nós que hoje estamos, ela é passageira. Mas como nós vivemos a situação, isto não é passageiro. Porque como nós vivemos a situação, está a consequência da coisa. No capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, eu gosto muito da passagem de uma realeza terrestre. Então, quando a gente pode começar a se achar alguma coisa, que não é o caso de ninguém aqui, mas sabe quando vem aquele negocinho da vaidade, assim, a gente começa a usar o que em São Paulo a gente chamava de tá se achando? É legal a gente ir até esse item da realeza terrestre. Quando uma rainha, a rainha de França, vai dizer: rainha eu era na terra, rainha pensei chegar no céu, mas tudo ficou no túmulo. O título de rainha, todos os privilégios e responsabilidades que esse cargo lhe trouxe, ficaram na terra. O que ela levou consigo? Como ela se comportou como rainha. O que levaremos conosco? Como nos comportamos, seja na vida do lar, seja como profissional, seja numa tarefa religiosa. O que nós levaremos conosco é a consequência dos nossos atos, ou seja, como nos comportamos. E ligando a esse texto de Delfine, Pascal, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. Allan Kardec vai fazer uma pergunta que no primeiro momento ela parece óbvia, mas nós não a tratamos assim. Porque ele vai perguntar qual é a verdadeira propriedade de cada um de nós que está aqui e da humanidade, qual é a nossa verdadeira propriedade. E o Espírito vai responder: tudo aquilo que você pode levar, nada daquilo do que vai ficar. Complicou. Porque o que é propriedade para nós? A frase tem bastante ênfase. Minha casa, meu carro, minhas roupas, minhas coisas. Não é isso que tem bastante ênfase para nós? Só que Pascal vai dizer que a verdadeira propriedade é tudo aquilo que a gente pode levar. Nada daquilo que vai ficar. Então, 99,99999999 que a gente diz que é nosso, não é nosso. E é assim que nós vemos? É tudo empréstimo. E empréstimo com data de validade ou data de entrega marcada, que é o que a rainha de França vai viver. Porque o título ficou aonde? No túmulo. E ela diz que ela se espanta no mundo espiritual, porque muito daqueles que ela não dava muita bola, ou quer dizer, que ela não dava nenhum valor, no mundo espiritual, por exemplo, os servos que a atendiam estavam numa posição muito melhor do que a dela. Mas então Kardec vai insistir para Pascal. Então o que a gente leva? O que a alma leva quando ela deixa o corpo físico? E ele vai dizer: o conhecimento que adquiriu, a inteligência e as suas qualidades morais. Na história que eu trouxe de Humberto de Campos, o enfermo
estava levando consigo os conhecimentos adquiridos, a inteligência desenvolvida e as suas qualidades morais. Porque banco escolar para nós, enquanto alma, não é só o banco escolar da escola. Banco escolar para nós é todo o planeta Terra. E nós aqui estamos todos matriculados como alunos nessa escola planetária. O outro, o irmão, também. O que ele vai levar? A inteligência desenvolvida, os conhecimentos adquiridos e as qualidades morais. Que Delfine vai dizer que neste caso dele pode ser considerado a infelicidade, porque ele tinha o status social, ele tinha as condições financeiras, mas ele usufruía disso muito mais do que trabalhava por isso. E Pascoal vai continuar dizendo: cabe a cada um de nós retornar ao mundo espiritual mais rico do que quando aqui chegamos. Gente, pensa numa coisa complicada, não pode levar nada. E cabe a cada um de nós chegar ao mundo espiritual mais rico do que quando aqui chegamos. Por isso, Delfine vai dizer que para julgar a consequência de uma coisa e realmente saber o que é felicidade ou infelicidade para o homem, nós precisamos olhar a vida futura. Nada do que nós fazemos na Terra é em vão. Pode ser para o bem, como pode ser para o mal. E quem disse isso foi Jesus. Ele disse que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, de todos os nossos atos, e aí a gente não pode olhar a semeadeira como plantação propriamente dita, mas cada ato nosso é algo que estamos semeando no mundo. E deste ato nós iremos colher as consequências. Então esse texto de Delfine é um texto forte, porque ela nos convida a sempre lembrarmos a nossa condição verdadeira de espíritos, de almas vivendo experiências na Terra. E não é viver a parte do mundo, mas viver no mundo conscientes de que a nossa bagagem espiritual levará como nós agimos em cada situação. O médico levará as consequências de como desempenhou a sua profissão. Cabe a ele voltar mais rico do que quando é que chegou. A funcionária responsável pela limpeza levará para o mundo espiritual as consequências de como ela exerceu a sua profissão. A mãe levará as consequências de como se portou na missão de ser mãe, o pai na missão de ser pai. Quem está nas tarefas espíritas, o compromisso que assumiu com Jesus, nós levaremos as consequências do nosso ato. Por isso, Delfine vai dizer que a infelicidade real não é as dificuldades materiais que nós passamos, mas aquilo que o Espírito levará consigo, porque isso estará na sua consciência. Emmanuel, é incrível como ele foi construindo livros e textos, o Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, textos que encontram uma ressonância muito grande com as obras da codificação. E eu tenho um livro, eu até trouxe e acabei esquecendo ele dentro da bolsa para mostrar para vocês. Quer pegar para mim? Pode abrir ali, fazendo favor? Ah, tá aberto. Gente, esse livro estava na banca de livro que vende, Perante Jesus. Sabe, a capa é feia,
Vamos combinar, né? Um livrinho sem graça, e ele estava assim, meio sem graça assim já. Novo, mas assim num cantinho. Me atraiu porque era Emmanuel e Chico, e também pelo preço, porque acho que não vendia, o livro estava lá no cantinho. Ele só tem 20 capítulos, mas são 20 preciosidades. E o capítulo 18, o título é Infelicidade. Delfine vai terminar o texto dela dizendo assim, que o Espiritismo vos esclareça, colocando a luz verdadeira sobre o erro e a verdade. Ele vai começar esse texto dizendo que a luz do Espiritismo com Jesus, então olha, a luz do Espiritismo com Jesus vem trazer para nós o esclarecimento a respeito da verdadeira infelicidade. E ele vai listar vários pontos, mas a gente vai destacar só alguns dos textos. Esse livro, gente, é fácil de baixar na internet. Vou aqui até dizer para vocês um caminho. Existe, chama Bíblia do Caminho. Esse site tem todas as obras de Chico Xavier em PDF. Então a gente entra lá e pode acessar e ler as obras de Chico. E nesse capítulo 18, Emmanuel vai dizer, olha o que ele vai chamar de infelicidade. É receber e não dar. E não é só receber e não dar coisas materiais. Como é teu nome? Daiane. Digamos que a Daiane é alguém que durante toda a sua infância, eu não sei, estou aqui dizendo, e na vida dela ela sempre foi uma pessoa que recebeu muito amor e carinho. Ela recebeu amor e carinho. Sabe o que é infelicidade? Receber e não dar. Gente, não é só coisas materiais, nós precisamos tomar um cuidado. É aquele que tem a instrução, tem a oportunidade de ter o conhecimento e prende só para si. É receber e não dar. Ele vai apontar que isso é infelicidade. Outra situação ele vai dizer, ter os recursos do mundo e aprisionar somente para si. Emmanuel diz que os recursos no mundo, e por exemplo o dinheiro, é como o sangue, tem que correr no corpo. Então os recursos são para aquele que tem mais, gerar possibilidades de que os recursos atendam a todos que precisam, porque Deus, Ele dá tudo em abundância, mas é com equilíbrio. Se está faltando em algum lugar, é porque tem muito em outro. Ele diz que infelicidade é ter saúde e esquecer os enfermos. Cuidado com uma frase que a gente diz muito. Eu não piso em hospital, não gosto disso. Não gosto. Cuidado quando nós gozamos de muita saúde e esquecemos os enfermos. Eu vivi uma situação muito interessante. Uma amiga do centro foi internada e eu fiquei sabendo assim, umas pessoas conversando, e mandei uma mensagem para ela um dia, disse assim, nossa, você está internada, pode receber visita? Ela escreveu assim, claro. Entenderam a mensagem? Claro. Eu mandei, que horário é a visita? E naquele dia, quando ela me mandou o horário da visita, já não dava mais tempo, porque eu tinha pouco tempo para poder ir. Aí eu disse assim para ela, amanhã eu vou te visitar. Ela mandou assim na mensagem, que bom, porque até agora ninguém veio me visitar. Cuidado quando nós estamos gozando de muita saúde e não encontramos tempo para os enfermos. Ele diz que isso é a verdadeira infelicidade. Outra situação que ele vai colocar é nós nos aprisionarmos de certa forma, nos encastelarmos no conforto do lar, esquecendo os irmãos que vivem na miséria. Mas aí parece que ele concluiu. Aí já não está bom essas infelicidades? Ele vai dizer infortúnio real, ou seja, infelicidade mesmo, é ensinar o bem sem praticar.
Cuidado quando a gente gosta de falar assim, fazer palestra. Tem que tomar um cuidado. Porque gosta de falar, mas precisa praticar. E não é praticar só quando eu encontrar a Daiane, né? A Daiane na rua. Quando eu tiver a alegria de receber amigos como hoje, a Sandra e a Rose. Não. É praticar naquela situação que você diz assim, por aqui acho que não tem nenhum espírita. Então é para a gente praticar em qualquer lugar. Ele vai sendo forte, porque Emmanuel tem um jeito Emmanuel de ser. E ele vai colocar ainda, conhecer, já ter o conhecimento e insistir no erro. Nós temos que tomar cuidado com a frase, isso aí eu já sei. Antes não soubesse. Ele diz que isso é que é infelicidade. Eu já sei e insisto no erro. Ele continua, é já saber o caminho da própria elevação e continuar insistindo no engano do abismo das ilusões. É já ter o conhecimento que a doutrina nos traz e continuar nos envolvendo com as necessidades factícias do mundo. E ele diz, é matar o tempo destinado ao nosso crescimento. Uma das maiores dores do espírito no mundo espiritual é ver o tempo perdido. O infortúnio, ela vai dizer, é a consequência, né? Então, a consequência de eu olhar para uma encarnação e dizer, nossa, eu podia ter feito e não fiz. Eu fiquei na ociosidade e podia fazer. Essa é uma infelicidade. Não está indo nada material comigo, mas é a infelicidade. E Emmanuel vai fechar o texto dizendo, há muita felicidade na terra, que é caminho, é senda para o despenhadeiro da aflição, para o abismo da aflição. Delphine nos convida a refletir. Não olhemos as coisas pela aparência ou pela posição social, econômica. Olhemos para nós mesmos, pelas consequências dos atos que estamos praticando no dia a dia. E Deus não espera de nós nada de grandioso, porque o pouco com Deus é muito. Deus espera de nós que façamos o que está ao nosso alcance, mas bem feito, com amor, com dedicação, porque às vezes o enfermo na cama está dando passos largos na sua evolução, enquanto eu, saudável, estou matando o tempo. E o inverso também. Às vezes um enfermo na cama está retardando a sua evolução com lamentação, desespero e revolta. E há muita gente anônima na terra, mas lidando na tarefa, dando passos largos na sua evolução. Convido a todos a ler esse item 24 do capítulo 5, que eu namorei por muito tempo para que eu pudesse entender, e que fique para cada um de nós. A infelicidade está na consequência de uma coisa mais do que na própria coisa. Que Jesus nos envolva na sua paz. Muito obrigada pela atenção. Deus nos abençoe.